bonsoir tout le monde, comment nous est? Nous sommes que nous tous en forme. Non pas c'est Wagner Absalom, professeur de langue portugaise pour les Haïtiens. Alors, je vous ai annoncé la PSF, c'est Portugais sans frontières, Portugais sans frontières. N'importe côté dans le monde, on a trouvé sans frontières pour nous capables d'enseigner ou parler langue portugaise, spécialement portugais du Brésil. Josia, nous portons pour vous 10 questions sur l'histoire du Brésil. Alors, moi-même, moi là justement pour faire question, mais je ne peux pas remarquer, moi j'ai avec moi un expert, un professeur de l'histoire, spécialement l'histoire du Brésil, que c'est lui-même qui va répondre aux questions pour nous-mêmes. Et si vous êtes intéressé, et parmi les questions justement, nous allons poser, nous allons besoin pour qui sont les pays à Brésil, comment le Brésil lui-même est constitué, depuis qu'il est Brésil lui-même est indépendant, est-ce que le Brésil était colonisé par un pays et par tout pays que le Brésil lui-même était colonisé? Ces questions ça avec un peu d'autres accords que nous allons poser pour cela et nous allons répondre. Et si vous avez connaître réponse à la question ça rebrancher, pas déplacer, n'a pas retourné. Nous sommes de retour, mes chers amis, merci. Je nous ai dit dans l'introduction vidéo, aujourd'hui, nous allons parler un petit crasse sur le pays Brésil. Pour cela, nous venons justement avec un professeur, un expert de questions d'histoire au Brésil. Donc c'est dans ce sens que nous venons avec le professeur Deilson qui va présenter nous. Et après présentation, nous allons justement faire quelques petites questions pour capable répondre et pour nous avoir une idée c'est qui est-ce qui Brésil là. Já não te disse na introdução. Olá, tudo bem, professor? Tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer muito grande estar participando aqui do canal Português Sem Fronteira, né? Junto com o meu amigo Absalom. E nós estaremos falando algumas coisas básicas sobre o Brasil. Meu nome é Deilson, sou professor de História. Eu trabalho na rede estadual de ensino, já tenho 5 anos. E será uma honra muito grande estar aqui falando algumas coisas, né, interessantes e importantes sobre o Brasil para vocês. Bien, je nous dis là, mes chers amis, donc nous allons partir avec une série de questions. Et nous avons seulement 10 questions, ok? 10 questions qui pourraient avoir 10 réponses concernant nos petites classes bagailles sur questions sur l'histoire Brésil. Professeur, mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa primeira pergunta sobre tudo, né, a história do Brasil, existe hoje a nação brasileira, né? E como que foi esse processo? O país, ele foi colonizado por algum outro país? E qual país o colonizou? Muito bem, o Brasil ele foi conquistado, porque muita gente usa a palavra descoberto, né? Hoje a gente não usa muito essa palavra descoberto porque já tinham pessoas aqui, né? Quando os europeus chegaram. Mas ele foi conquistado no dia 22 de abril de 1500. Foi quando Pedro Álvares Cabral, um navegante português, chegou com sua frota, né? E ele chegou na região onde hoje é o estado da Bahia. Uma região conhecida como Porto Seguro. A partir daí começa o processo de conquista do Brasil. A colonização do Brasil ela vai começar 30 anos depois. Em 1530 é quando os portugueses começam a criar as feitorias. O que eram as feitorias? As feitorias eram uma espécie de, como se fosse um mercado, entendeu? Onde eles pegavam madeira do Brasil, o pau-brasil, e levavam essa madeira para a Europa, né? E essa madeira ela era recebida dos indígenas através de um sistema conhecido como escambo, que significa troca. Ou seja, os índios recebiam objetos, né, do dia a dia, como facas, foices, machados, essas coisas, e em troca eles davam árvores do pau-brasil. Então, durante aproximadamente 400 anos, o Brasil foi colonizado por Portugal. Durante esse período, é lógico, muita coisa aconteceu. Se a gente for falar tudo aqui, né, seria necessário várias horas, mas o fato é que sim, o Brasil foi colonizado por um outro país,
por Portugal durante esse período de 400 anos, e nesse tempo os portugueses implantaram a língua, a cultura, né, e foram assimilando com outras culturas que mais para frente nós vamos estar falando ao longo dessa nossa conversa. Muito bem, professor, obrigado por essa resposta. O Brasil é um país independente, certo? A nossa segunda pergunta seria: quando o Brasil se tornou uma nação independente, onde e por quem? Ok. Bom, em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil. Por quê? Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. Como Portugal era um importante aliado da Inglaterra, a família real decidiu, vir para o Brasil e estabelecer a sede da monarquia aqui. Aí, entre 1808 e 1822, o Rio de Janeiro se transformou praticamente na capital de Portugal. Olha só que coisa estranha, né? Diferente, ou seja, uma capital de uma nação europeia fora da Europa, na América. E o que acontece a partir daí? A partir de 1821 começam as revoluções em Portugal. Entre elas, a mais importante de todas é a Revolução do Porto. E essa revolução, ela vai exigir a volta do rei Dom João VI para Portugal. Bom, com o rei voltando para Portugal, ele deixa o filho dele, Dom Pedro, cuidando dos negócios do Brasil. Acontece que existe uma pressão das elites brasileiras que querem que o Brasil se torne independente de Portugal. Por outro lado, Portugal quer restabelecer a colonização e o domínio total sobre o Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro I, ele declara a independência do Brasil às margens do riacho do Ipiranga, que hoje fica na cidade de São Paulo. Naquela época, lógico, São Paulo, ainda era apenas um vilarejinho. Sim. Hoje ele fica na cidade de São Paulo. Então, a partir desse momento, o Brasil oficialmente se separa de Portugal e passa a ser uma nação independente. Só que olha só, ao contrário dos outros países americanos que viraram repúblicas, o Brasil virou uma monarquia. Começa o processo da história do Brasil conhecido como Império, o Império do Brasil. E diferentemente de outras nações, o Brasil foi declarado independente por um português. Ou seja, pelo próprio país do qual ele estava se separando a partir da independência. Interessante. Bom, muito bem, o Brasil se tornou uma nação independente e, evidentemente, o Brasil passa a ter uma bandeira, que é um símbolo, algo que identifica um país, que representa um país. Além da bandeira atual que o Brasil possui, ele tinha algumas outras bandeiras antes? Sim, oficialmente essa é a terceira bandeira que é adotada pelo país. A primeira bandeira ela foi criada em 1822 e ela era muito parecida com essa. Tinha o verde no fundo, esse losango amarelo, só que ao contrário desse atual, ele era bem maior, ele chegava até as pontas, da bandeira. E não existia a esfera azul aqui no centro. Certo. O que tinha no centro era a coroa de Dom Pedro, juntamente com a esfera similar, conhecida como, mais ou menos, era a representação do planeta. Certo. Como essa que você tem aqui, meio parecida com essa, a única diferença é que ela possuía um laço atravessando assim ao contrário, E tinha a coroa em cima dela, ou seja, demonstrando que o Brasil era uma monarquia, um império. Além disso, em volta tinha ramo de café e fumo, que eram as principais produções agrícolas do Brasil nesse período. Depois nós tivemos uma outra bandeira, lógico, Em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República no Brasil, ou seja, acabou o Império. O Dom Pedro II teve que ir embora do Brasil, se exilou do Brasil e o Brasil passa a ser governado por presidentes. Com isso muda a bandeira. Certo. A primeira bandeira republicana era uma imitação perfeita da bandeira dos Estados Unidos. A única diferença é que as listas, em vez de elas serem azul, branco e vermelho, elas eram verde e amarelo. O povo não gostou. Essa bandeira durou apenas 4 dias, as pessoas queriam a velha bandeira de volta. O que eles fizeram?
trouxeram novamente a bandeira como ela era no Império, só que tiraram os símbolos reais, né, aqui do centro da bandeira, e no lugar colocaram uma esfera azul representando o céu da cidade do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889. E o que eles fizeram? Colocaram uma faixa cortando no meio do círculo. Essa faixa, ela tem a palavra escrita Ordem e Progresso, que vem do positivismo de Auguste Comte. Ok, certo. E as estrelas em volta da bandeira são 27 estrelas. Cada estrela, 27 estrelas. Isso, cada estrela representa um estado brasileiro e uma única estrela representa o Distrito Federal. Por isso são 27, são 26 estados, né? Mais o Distrito Federal. São 27 estrelas. A única estrela que fica em cima da faixa do Ordem e Progresso é essa estrela que representa o estado do Pará. Por quê? Porque na época da independência do Brasil, o Pará era a única província que ficava acima da linha do Equador. Por isso que essa estrela ficou em cima da faixa escrito Ordem e Progresso. Ou seja, a faixa, de certa forma, ela representa também a linha do Equador, mas daqui a pouco a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o significado, né, da atual bandeira do Brasil. Certo, muito obrigado. Olha só, e quantas cores tem? Quais são as cores da bandeira do Brasil atual? Oficialmente são 4 cores: verde, amarelo, azul e branco. E uma coisa importante, né, que a gente vê sendo ensinado muito na mídia e sendo falado muito afora, é que o verde significa as marcas. É verdade, eu queria fazer essa pergunta também, de saber se essas cores têm algum significado, né? Para mim, eu digo, couleur drapeau brésilien, c'est 4 lignes, ok? C'est vert, jaune, bleu et puis blanc. C'est 4 couleurs officiellement, ok? Donc c'est pour ça que je dis que je vais faire question ça. Peut-être que pour mon cas, trouver un petit genre bizarre, mais pour l'autre, il est très important pour ceux que nous plus habitués avec jaune et vert. Brésil, jaune et vert, ok? Parce que ça, nous rencontrons ça même dans le concours. Le roi fait l'examen ici au Brésil et même les Brésiliens tombés dans la question ça, ok? Na continue. Sim, pode continuar. Então, vamos então ao verdadeiro significado de cada uma dessas cores, né? Sim. O verde, na verdade, simboliza a casa de Bragança. Bragança é a família do príncipe Dom Pedro. Ou seja, não tem nada a ver com as matas do Brasil. Tanto é que a bandeira portuguesa tem o verde também. Tem o verde. Porque é justamente a Casa Real de Bragança que vai dar origem ao reino de Portugal. E o amarelo? O amarelo representa a família dos Habsburgos, de quem descendia a mulher de Dom Pedro, a Imperatriz Leopoldina. Por isso que o amarelo foi colocado na nossa bandeira. É lógico que com relação ao azul, esse sim realmente representa o céu, tanto é que ele está estrelado, né? Estrelado, e as estrelas possuem a cor branca, juntamente com a faixa na cor branca, que representam o sentimento e o desejo de paz para a nação. A paz. Muito bem. Olha, gardez toute information. J'ai l'impression que dans plus d'informations là que nous pas connaître, ok? Question de quantité d'étoiles qui dans le drapeau et qui quantité couleur que le drapeau lui-même les gagné. Nous connaissons que chaque étoile ça représente un état dans le pays Brésil. Nous continuons justement avec question. Nous gagnons avec la 4e question que nous allons faire. A língua portuguesa é considerada como a língua oficial do Brasil. Além dessa língua, tem alguma outra língua que é falada dentro do Brasil que não seja a língua portuguesa? Olha, tem algo interessante com relação à língua portuguesa, porque as pessoas acham que o Brasil sempre falou português, né? Sim. Não. Em que sabemos que quando os portugueses aqui chegaram, existiam 5 milhões de indígenas vivendo no território do Brasil. E nesse grupo de pessoas existiam dezenas e dezenas de línguas. Eram faladas mais de 280 línguas nativas no Brasil. Meu Deus! Tanto é que durante o início da colonização, até um certo tempo, os portugueses mais aprendiam a falar o tupi-guarani do que os indígenas a falar português. Mas chegou um momento em que criou-se a necessidade de criar uma identidade de nação, ou seja, uma identidade nacional brasileira. E foi a partir daí que a língua portuguesa passou a ser
é considerada a língua oficial do Brasil. De acordo com a Constituição brasileira, o português é a única língua oficial. Existem outras línguas que são faladas no Brasil? Sim. Até hoje existem dezenas de línguas indígenas, né? Que são faladas. Em torno de aproximadamente mais de 100. Mais de 100 são faladas. C'est dire que plus parce que 100 langues indigènes qui parlaient indien yo parlaient en pays. Ok, pode continuar. E além disso, nós temos comunidades no sul do país, comunidades de alemães, né? De italianos, de poloneses, que mantêm a língua deles. Como assim? Bom, no dia a dia, dentro de casa, com a família, eles falam a língua materna, falam o alemão, né, o polonês, o italiano. Mas, mesmo nessas cidades que foram fundadas por esses imigrantes que vieram da Europa, o português é a língua oficial, ou seja, é a única língua que pode estar presente nos documentos. Porque o português ele não é só considerado como a língua oficial do Brasil, mas ele é também considerado a língua universal, ou seja, aquela que deve ser ensinada para todos os povos que vivem no Brasil. No Brasil. Existe o povo brasileiro no Brasil. Além, falando do povo brasileiro, existem outros povos dentro do território brasileiro? Existem os indígenas, né? Que são os primeiros habitantes do território que hoje é o Brasil. Mas até mesmo esses indígenas, a gente pode considerar eles como brasileiros, aliás, como verdadeiros brasileiros. Sim, claro, né? Os primeiros, né? Eles foram os primeiros a chegarem, a estarem aqui, né? Mas nós podemos dizer que existem muitos povos que formam um único povo, o povo brasileiro. O povo brasileiro. No documento oficial desses indígenas, consta assim, nacionalidade brasileira ou indígena? Brasileira, porque assim, o documento consta que ele é brasileiro, porque tem que ter um registro em uma determinada cidade, né? Em uma cidade, em um determinado estado. E esse registro, ele vai conter a raça, a etnia, e aí lá vai aparecer indígena, assim como no meu caso, por exemplo, no meu documento aparece que eu sou pardo. Certo. Então é nesse momento que o indígena se autodeclara, né, como índio. Certo. O Brasil é muito famoso, muitas pessoas, né, conhecem o Brasil, primeiramente por ser o maior país da América Latina e também por questão de futebol, e todo mundo, Brasil, quando se trata sobretudo de futebol, no mundo todo, fala-se do Brasil. Mas por que o país é chamado Brasil? Por que Brasil? Isso é interessante. Certo. Porque muitas pessoas vivem no Brasil e não sabem qual é o significado do nome do país. O nome Brasil é um nome indígena, óbvio. Ele vem do pau-brasil. Uma árvore que era encontrada praticamente em todo o litoral do país, nativa da Mata Atlântica. Por que Brasil? Porque essa árvore ela possui uma tinta vermelha, que é muito usada era muito usada na Europa para produção de tecidos, né? Pintar móveis, essas coisas. E Brasil vem de brasa, brasa, vermelho. Então, qual é o verdadeiro significado do nome Brasil? Vermelho como brasa. E por ironia, a nossa bandeira não tem nada de vermelho, né? Pois é. É verde e amarela. Ok. Donc, question ça nous fait là, c'est Brésil. Alors, ça vient en français, ou bien que l'on entend il dit Brésil. Mais dans la langue portugaise, il dit Brasil. Ok? Donc, moi, je te pose la question pour me faire connaître qui ça pays est Brasil. Pour nous-mêmes qui sont au Brésil, nous ne comprenons pas. Mais Brasil là, lui-même, il est sorti à partir de un bois. Ok? Bois ça, il y a une couleur rouge là-dedans. Alors, brasa, le mot brasa veut dire cham, qu'on dit fait gros cham différent, alors il est brasa. Donc c'est-à-dire que le fait que bois a une couleur rouge là-dedans et son bois qui est exporté en pile en Europe, soit fait tissu pour capable peinturer immeubles, tout ça. Donc c'est à partir de là, c'est un nom indigène lié et c'est à partir de là que le nom Brésil là lui-même living. Alors Brésil là lui-même living et puis pour ça dire pour ironie. Et puis, drapeau, même il amène une petite couleur rouge là-dedans. Ok? Donc, on a continué avec 6e question.